São Paulo já dizia na sua carta: quem está em pé, cuidado para não cair. Deus nos restaura dos piores erros que a gente possa ter cometido. Nós não podemos desistir de caminhar na direção das consequências do nosso batismo. Uma dessas consequências, minha gente, é justamente a gente ser capaz de reconhecer os nossos erros, de administrar o arrependimento, de querer o arrependimento ao invés da culpa. Porque a grande armadilha do diabo na nossa vida é essa, gente. É ele nos trabalhar dentro de nós para que a gente se acostume com os nossos erros. Quanto mais acostumado o ser humano está com os seus erros, mais ele vai continuar errando. Ele não vai nem se acusar mais dos erros que comete. Isso é diabólico. O diabo vai recrutando pela vida assim, fazendo com que elas fiquem cada vez mais permissivas com os erros. Jesus não. Jesus não tem medo de pecador. Mas Jesus enfrenta o pecador do jeito certo, fazendo com que aquele pecador tenha condições de olhar para o contexto dos seus erros, reconhecer o que de errado fez, procurar dar um jeito de consertar o que pode ser consertado e depois dar um passo na direção de um futuro melhor. É assim que Jesus trata aqueles que querem encontrar um novo sentido para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, o que ele fez com Mateus. Mateus também não tinha um passado muito interessante. Aliás, as pessoas que Jesus recrutou naquele tempo não tinham passados interessantes. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus tinha problema com os religiosos. Pode observar. O problema de Jesus era com as autoridades religiosas do seu tempo. Os pecadores, os miseráveis, ele trazia todos para perto. Abraçava, ficava amigo, convivia, ia para a casa deles. Frequentava a casa dos pecadores, frequentava os ambientes que os pecadores frequentavam. Só que com uma diferença: ia lá para transformar aquelas pessoas. E não ia lá para poder viver a esbórnia. Não. Ele ia lá porque ele sabia que ele tinha algo de bom a oferecer àquelas pessoas. Foi o que Zaqueu fez. Foi o que Zaqueu experimentou no momento em que Jesus se aproximou dele, em que convidou, em que pediu para ficar na casa dele. Jesus poderia muito bem ter ficado na casa de um daqueles religiosos ali de Jericó, ou daqueles que estavam acompanhando o cortejo. Não. Ele quis ficar na casa daquele homem, o mais miserável deles, o que estava escondido no meio da multidão. Olha como é interessante essa construção literária. Zaqueu não conseguia aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Tem todo um significado escondido nisso. Ele era de baixa estatura. A multidão não o permitia chegar. Ele não conseguia alcançar Jesus. Tem todo o significado. Essa pequenez não é só a estatura física. Ele se sentiu miserável. Ele se sentiu o último. Então ele tinha dificuldade de se aproximar do Senhor. Certo que ele trazia lá, é certo que ele trazia todos os preconceitos religiosos que ele escutava por ali. Que Deus só prefere os bons, que Deus só tem olho para os santos. Mas de repente, Zaqueu se desafia. Certamente também já tinha escutado falar que Jesus tinha facilidade com os miseráveis. Aí ele se aproxima e recebe aquela frase surpreendente: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E o grande milagre acontece na vida de Zaqueu. Eu sempre gosto de dizer, se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Quem disse que as suas misérias podem lhe privar deste encontro com o Senhor? Pode ser que você já tenha escutado muito, que você é pecador demais, que você não dá muita coisa na vida. Esqueça isso. Esqueça tudo aquilo que já foi desanimador a seu respeito. Esqueça tudo aquilo que você escutou, que não fez bem ao seu coração,
as palavras pessimistas sobre você. Eu sei que você erra, eu erro também. Nós somos iguais. Eu tenho erros, eu tenho fragilidades, eu também tenho as minhas infidelidades no meu dia a dia. Sou infiel ao meu batismo, não consigo ser o ser humano que eu sei que Deus quer que eu seja. Eu sei que você enfrenta os mesmos dilemas que eu, mas nós não precisamos desistir. Nós não precisamos desanimar. Deus ainda acredita na possibilidade de fazer um milagre na nossa história. E não importa que a gente tenha errado muito até o dia de hoje. É só descer da árvore. É só ter a coragem de ouvir o convite de Jesus. Ou melhor, o pedido dele. É na minha casa que ele quer ficar. É na sua casa. E ao invés de se fazer de rogado, como se diz lá em Minas, né? De ficar orgulhoso. Não, eu sou pecador demais. Ele não tem muito o que fazer na minha vida. Tem. Deixa ele ficar na casa dos santos lá, deixa ele se entender com os outros são melhor. Minha mãe é melhor que eu, padre. Não é na sua casa que ele quer ficar. Não é na casa da sua mãe nem do seu pai. É na sua casa que ele quer ficar. Então, você tem o direito de dizer a mesma coisa que diz esse refrão. Se quiseres, Senhor, podes. Podes mudar a minha vida. E é isso que eu desejo. Que hoje Deus tenha a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida e mudar todas as estruturas do seu coração que precisam ser modificadas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.